A lição é fundamentada em Filipenses capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 30. E vale dizer, meus irmãos, que esse estudo é um estudo bíblico indutivo. E como eu tenho dito desde a primeira aula, esse termo, esse nome, essa expressão, estudo bíblico indutivo, significa que nós iremos deixar que a própria palavra nos conduza às verdades reveladas no texto. Então, a nossa intenção diante de Deus é que a palavra do Senhor fale ao nosso coração e não nós a palavra. É a palavra que tem que falar para a gente e não nós atribuirmos um significado que ela não expressa, não intenciona. Eu sei que a hermenêutica, que é a arte e ciência da interpretação bíblica, não é algo que é fácil, né? Às vezes a gente pode escorregar aqui ou acolá, mas o importante é o nosso esforço e, acima de tudo, a nossa dependência de Deus e disposição diante de Deus para entender, ouvir e praticar essa palavra. Então, quais são os passos do estudo bíblico indutivo? Vocês já sabem quais são os passos? O primeiro passo é o passo da observação, é o passo primordial, o primeiro passo, quando você olha para o texto e pergunta: o que eu vejo no texto? As palavras que se repetem, ideias que se repetem, nomes que se repetem. Então, é a fase da garimpagem, essa primeira fase, a fase da observação. A segunda fase é a fase da interpretação. É quando nós perguntamos o que isto significa, o que o autor, o que o primeiro escritor do texto quis dizer, como os destinatários entenderam. O terceiro passo é o passo da aplicação, é quando nós perguntamos o que isso tem a ver com a minha vida. Será que esse texto, escrito há mais de 2000 anos, ele não tem nenhuma relação comigo? Qual a relação do texto comigo? Como eu posso aplicar as verdades desse texto em minha vida? É o terceiro passo. E o quarto passo é o passo da transmissão, ou seja, como irei comunicar, como irei ensinar, como irei compartilhar as verdades que eu aprendi nesse texto com outras pessoas. Então não esqueçam, né? Esses são os 4 passos do estudo bíblico indutivo. O nosso texto está aí, Filipenses capítulo 1, do versículo 27 até o verso 30, que diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estás firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Então Paulo exorta no primeiro momento, né, a vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. E o que eu gosto nesse texto aqui é a razão pela qual Paulo exorta os irmãos a viverem de modo digno do Evangelho de Cristo. Claro, toda a nossa ação deve ser para a glória de Deus, mas aqui tem uma razão afetuosa, tem uma razão amorosa, tem uma razão que enchia o coração de Paulo de esperança. Porque ele diz o seguinte: para quê? Veja o para quê. Para quê Paulo está exortando os irmãos a viverem de modo digno do Evangelho? Para quê? Aí Paulo coloca uma motivação pessoal. Ele diz: para que, ou indo ver-vos, ou seja, Paulo queria revisitar a igreja de Filipos, ou estando ausente, Paulo dizia que caso isso não fosse possível, mas mesmo na ausência, ele queria o quê? Ele queria ouvir
sobre a vida dos filipenses, que eles estavam firmes em um só espírito, como uma só alma, que eles estavam lutando pela fé evangélica e que eles não estavam intimidados pelos adversários. Estes são os desejos do coração de Paulo para que os irmãos de Filipos permanecessem vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo. Três razões aqui. A razão da unidade, da comunhão, estar firme em um só espírito, como uma só alma. A razão apologética, lutando juntos pela fé evangélica. E a razão missionária, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ou seja, apesar de pessoas dificultando o trabalho, Paulo queria que esses irmãos vivessem de maneira digna Paulo queria ouvir o testemunho desses irmãos. Então vamos analisar esse texto com algumas questões, né? Então o primeiro tópico é esse aí, que eu quero destacar o versículo 27, pensando a partir desse tema. Viver como cidadão digno, porque no original traz a ideia de viver como alguém que cumpre os seus deveres. Alguém que reconhece seus direitos em Cristo, mas sobretudo alguém que cumpre seus deveres como cidadão dos céus. E quais são as perguntas sobre esse versículo 27? Vamos lá, é a parte da interpretação. O que significa viver por modo digno do Evangelho de Cristo? Não é o que diz aqui, versículo 27? Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Mas o que significa viver por modo digno do Evangelho de Cristo? Meus irmãos, a palavra digno, a palavra dignidade tem a ver com mérito, com conquista, com a superação de um desafio, o reconhecimento por um esforço, ou até mesmo por uma posição de superioridade, né? Um cargo, alguma coisa que é digno, um cargo digno, uma posição digna. Tem a ver também com prêmio, né? A dignidade de um atleta das Olimpíadas que esforça, treina, vive sob disciplina e quando conquista a medalha de ouro, a de prata ou a de bronze, recebe aquela premiação, né? Eles estão sendo naquele momento ali dignificados, o seu esforço reconhecido. Mas Paulo fala sobre uma dignidade com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós poderíamos dizer que viver por modo digno do Evangelho significa viver de uma forma que as pessoas exaltem o Evangelho, que as pessoas exaltem, reconheçam a mensagem de Cristo, tudo que Ele fez e ensinou. E, meus queridos, ou as pessoas são atraídas pela mensagem de Cristo em nossas vidas, ou as pessoas zombam da nossa fé por causa de nossas vidas. Então vejam que dever, que responsabilidade nós temos em viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Se você é um crente obediente, é um cristão realmente um discípulo de Cristo, as pessoas vão louvar a Cristo e se sentirem atraídas até pelo Evangelho por causa de sua vida. Por outro lado, se você diz uma coisa, ensina, prega, defende algumas ideias, mas pratica outras, as pessoas vão zombar. E lembre que o Jesus disse lá no Sermão do Monte, que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, mas ele diz que se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado, jogado fora e pisado pelos homens. Então, a advertência que Cristo deu a nós. Se nós estamos em Cristo, nós devemos procurar andar como Ele andou, para que o nome dEle, para que a mensagem dEle seja dignificada. Amém? Se vocês quiserem irem respondendo essas questões com suas próprias palavras, podem responder aqui nos comentários do YouTube, viu? Fica melhor de acompanhar do que no WhatsApp. Priorizem aqui
o chat do YouTube para que vocês coloquem suas respostas. Como tem um pequeno delay de alguns segundos, eu vou avançando no estudo, mas eu posso retornar à medida que vocês escrevem aqui no YouTube. Tá certo? Vamos lá, meus irmãos. Eu já vi aqui a fala de Daniele, amém. Estou vendo Nilcinho, Rita, Mônica, Larissa, Natan, amém. Deus abençoe vocês. Vamos lá, vamos continuar a nossa interpretação do texto. Lembre que o texto diz que nós devemos viver de maneira digna do Evangelho. Mas a segunda pergunta é, o que é o Evangelho? Nós já entendemos que viver de maneira digna é viver de maneira que promova exaltação, glória, reconhecimento. Mas o que é viver de modo digno do Evangelho? O que é o Evangelho? Meus irmãos, o Evangelho é a mensagem de graça e de amor divinos. Uma mensagem encarnada no próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que no grego a palavra evangelho vem de boas novas, boas notícias, notícias alviçareiras, notícias que alegram o coração. E que notícias foram essas que alegraram o coração dos pecadores? O Cristo, o Messias chegou. Isso é o evangelho. O Messias amou o pecador, ensinou como agradar a Deus, cumpriu a lei, cumpriu as profecias, pagou o preço dos pecados e chama todos ao arrependimento e à salvação pela graça. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Cristo tinha em seus lábios. Quando Cristo começou seu ministério, qual era a mensagem dele? Ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele é o nosso rei. Então o Evangelho é essa mensagem. O Evangelho, aliás, vale destacar uma coisa, o Evangelho é essa mensagem, sim. Mas, sobretudo, o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a boa nova de Deus. Jesus é o verbo de Deus, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Então, todos os povos em Cristo podem ser salvos. O Evangelho é isso, meus irmãos, é a vinda, é a vida, é a morte, é a ressurreição, é a ascensão, é o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Essa é a grande mensagem que transforma vidas, que molda caráter, que perdoa pecadores. Então nós devemos viver de maneira digna deste Evangelho. E este Evangelho, Paulo faz questão de mostrar que não é um Evangelho que saiu do coração de Paulo, mas é um Evangelho de Cristo. São as boas novas pregadas e vividas por Cristo. E assim nós devemos entender o Evangelho e viver o Evangelho, ou seja, conforme o Senhor ensinou e conforme o Senhor viveu. Amém? Estão me acompanhando aqui? Me deem seu feedback aqui no YouTube e coloquem suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus acréscimos também. Tá certo? Prossigamos. Quais são os 3 aspectos que envolvem o modo digno de viver o Evangelho? Quais são os 3 aspectos que Paulo fala que envolvem o modo digno de viver o Evangelho? Eu vou voltar aqui para mostrar a vocês o texto, porque esses 3 aspectos que envolvem o modo digno estão aqui no versículo 27, que está projetado aí na tela de vocês. Porque ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma. Meus irmãos, viver de maneira digna significa viver firmes
em um só espírito, como uma só alma. É o aspecto que eu já mencionei da comunhão. Se a igreja é desunida, se a igreja é dividida, se existem grupos que digladiam pelo poder dentro da igreja, quem sofre são os pecadores, os incrédulos, que não ouvirão a mensagem de amor na vida dos cristãos. Então, o primeiro passo aqui, o primeiro aspecto de uma vida digna do Evangelho é justamente essa firmeza, essa comunhão, esse sentimento da igreja como sendo uma só alma, uma alma que serve a Deus, que adora ao Senhor, que ama uns aos outros ali na comunhão e que tem em seu coração o temor a Deus, a fé em Jesus. Outra coisa que ele diz aqui, outro aspecto que ele fala sobre o modo digno de viver o Evangelho, diz respeito à defesa do Evangelho, porque ele diz assim, lutando juntos pela fé evangélica. Então, a vida para um cristão, a vida da igreja, não é uma vida de diversão, de lazer. A igreja não é uma agência de turismo. A igreja não é um clube de entretenimento. Não. A igreja é o exército do Senhor, que luta de maneira uníssona, que luta de maneira comum pela fé evangélica. Então, todos os irmãos, todos os cristãos devem ter em seus corações essa convicção de que nós somos guerreiros de Cristo, que nós labutamos, que a nossa guerra é a favor do Evangelho. Agora, vale destacar uma coisa muito importante aqui, viu, irmãos? A nossa luta não é contra pessoas, viu? A nossa luta não é contra pessoas. Nós não odiamos ninguém. Nós não odiamos uma pessoa porque ela pensa diferente de nós, não. A gente tem que tomar cuidado para evitar esse tipo de sentimento, viu? Os irmãos entendem isso? A nossa luta não é contra pessoas. A palavra não diz que nós devemos odiar, que devemos matar pessoas porque não pensam como a gente, ou não creem como a gente, ou não agem como a gente. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Mas a nossa luta, é bom que se deixe claro aqui, não é contra pessoas. Nós não somos fanáticos que defendem a qualquer custo o nome da denominação, no sentido de que se alguém falar mal, aí vamos atacar essa pessoa. Não, isso não é evangelho não, viu? Isso não é evangelho não. O evangelho morre pelas pessoas pelas quais Cristo morreu. O próprio Cristo disse que ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelo seu amigo. Então, Cristo deu a vida, provou o seu amor, dando a vida, e Ele é o nosso modelo. Amém, meus irmãos? E qual é o outro aspecto aqui? Porque lembra que eu estou falando sobre três aspectos que Paulo menciona sobre viver o Evangelho, sobre como viver o Evangelho. Ele fala sobre viver de maneira comunitária, a questão da comunhão. Ele fala o outro aspecto, que é o aspecto apologético, que é aquele lado da defesa da fé, lutar juntos pela fé evangélica. E no outro versículo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele fala sobre o aspecto de não se intimidar pelo... Opa, estou adiantando aqui sem querer. Opa, deixa eu só voltar aqui, pronto. Outro aspecto ainda no versículo 28, porque ele diz o seguinte, no versículo 28, que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, o crente, ele é atrevido no sentido de ousadia, de que ele fala que acredita na verdade absoluta,
ele acredita que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Isso é intrepidez, meus irmãos. E nós não podemos ser tímidos, nós não podemos ser covardes, frouxos. Não. Nós não podemos também ser violentos, agressivos. Nós precisamos ser sábios, moderados, mas corajosos, como diz aqui o tema da lição, entendeu? Dignidade e coragem. Porque nós sabemos que existem adversários. O próprio Paulo reconhece que tinha adversários aqui. Alguns eruditos reconhecem que apontam, né, que esses adversários que estavam intimidando os irmãos lá de Filipos eram os judaizantes. Era um grupo religioso dos judeus que pregavam que para alguém se converter a Cristo tinha que primeiro ser circuncidado, tinha que guardar toda a lei, tinha que guardar o sábado, tinha que respeitar aquela dieta que a lei preconizava. Então colocava um fardo imenso sobre as costas daqueles que tinham o desejo de crer no Evangelho e de seguir Jesus Cristo. E Paulo via essas pessoas como adversárias. Pessoas que eram adversárias do Evangelho, porque pregavam uma mensagem que não era uma mensagem de graça, mas era uma mensagem de religiosidade frívola, de opressão, que acabava fazendo mal às pessoas. As pessoas sofriam, meus irmãos. Existem tantas religiões, digamos assim, tantas doutrinas que ao invés de libertarem e deixarem as pessoas mais livres e felizes, tornam as pessoas mais oprimidas e angustiadas. Isso não é o Evangelho. Lembra que o Evangelho é uma boa notícia, que traz alegria, que traz paz, que traz sabedoria. O Evangelho diz que nós somos amados por Deus, mesmo sendo pecadores. O Evangelho afirma que nós somos amados por Deus. Amém? É isso, meus irmãos. Palavra maravilhosa. Vamos prosseguir no nosso estudo aqui. Vamos para o segundo ponto. A fé que agrada a Deus. Paulo usa uma expressão que, salvo não me engano, é a única vez que aparece na Bíblia, a única vez que aparece no Novo Testamento, que é a expressão fé evangélica. O apóstolo Judas, ele fala lá, né, no livro de Judas, batalhando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas aqui em Filipenses se usa a expressão fé evangélica. E quais são as perguntas que nós fazemos em torno desse versículo 27, em torno da fé evangélica? A primeira é: o que Paulo quer dizer com a expressão fé evangélica? A fé, de maneira geral, ela é compreendida como confiança, como crença. Alguém que se devota a outra pessoa. Claro, a fé deve ser devotada somente a Cristo. Mas aqui, será que essa fé que Paulo está falando é a fé no sentido de confiança, de devoção e de crença? Meus irmãos, a fé evangélica aqui, pelo contexto, nós entendemos que é a doutrina, é o ensino evangélico que Paulo manda os crentes, exorta aos crentes a defenderem. Porque eles lutando juntos pela fé evangélica, pelos ensinos de Jesus Cristo. A fé evangélica são os ensinos, é a doutrina fundamentada na mensagem e na vida de Cristo. A fé própria dos que são do Evangelho. Nem toda fé é evangélica. Nem toda fé é evangélica. Tem a fé islâmica, tem a fé católica, tem aquela fé das culturas orientais, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo. Paulo está falando aqui de uma doutrina, de uma fé, de um conjunto de verdades que são fundamentadas na mensagem e na vida de Jesus Cristo, ou seja, no Evangelho. No Evangelho. Essa é
é a nossa identidade, inclusive. É a nossa identidade que está explicada nessa expressão fé evangélica. É a fé que pertence ao Evangelho. É a verdade que pertence ao Evangelho, a doutrina, o ensino que pertence ao Evangelho, que pode ser entendido como a fé que é derivada do Evangelho, pertencente ao Evangelho, produzida pelo Evangelho, ou seja, o Evangelho é a base, é o fundamento dessa fé. Se a nossa fé não está alicerçada no Evangelho, então nós não podemos dizer que é uma fé evangélica. Porque existem aquelas crenças que são fundamentadas meramente na tradição, homens que inventaram regras e passaram para outros homens e assim por diante, e regras inclusive que anulavam a verdade de Cristo, como ele censurou os fariseus por causa disso, que os fariseus criaram regras sobre a lei de Moisés que acabavam invalidando a lei. A regra dos fariseus se tornava mais importante do que a própria lei de Deus. Então nós temos que evitar isso. Existe aquela fé também que é emocional, a fé que extravasa sentimentos, a fé cega, a fé meramente psicológica, emotiva. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Existe também aquela fé meramente racional, ou racionalista, digamos assim, que é melhor. Racionalista, filosófica, que não considera a Bíblia como palavra de Deus, só vê a Bíblia como um livro histórico, como um livro escrito por homens que conviveram com Jesus, mas que não foram inspirados pelo Espírito. Os teólogos liberais, pregam muito isso, de que a Bíblia é só mais um livro histórico, com noções sobre a vida de Jesus Cristo. Então nós temos que sermos cautelosos com relação à base da nossa fé. Tem uma pergunta aqui, que já é uma pergunta não relacionada à interpretação, mas já é relacionada à aplicação. Está aqui. Você tem vivido por modo digno do Evangelho? Olha que grande pergunta. Aqui já é a aplicação, é aquela questão, o que eu estou estudando na Bíblia, o que eu estou estudando na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 27 a 30, o que isso tem a ver com a minha vida? Aí a pergunta é, você tem vivido por modo digno do Evangelho de Cristo? A sua vida traz curiosidade às pessoas se interessam em ouvir você, em saber o porquê você se comporta como se comporta? O que as pessoas dizem a respeito de sua fé? Porque a partir do momento que a gente se identifica como cristão, então os olhares fixam sobre nós, os ouvidos se abrem para ouvir, para escutar o que nós temos a falar. E os olhos também, ali, ficam ligados a qualquer escorregão, qualquer bobagem que nós cometamos, as pessoas já gostam de apontar o dedo. Temos que tomar muito cuidado com o que nós temos vivido, com o que nós temos dito. E o passo da transmissão é também um passo prático que pergunta com quem você deseja compartilhar o que aprendeu hoje e qual estratégia utilizará. Então compartilhem essa aula nos grupos de WhatsApp, compartilhem no Instagram, conversem com pessoas a respeito dessa lição. Nós temos que espalhar o que nós temos, divulgar o que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Amém? Estão comigo aí? Vamos para o terceiro e último ponto, que é o ponto que menciona o paradoxo aqui, não paradoxo, mas aqui os extremos da perdição e salvação. Porque o texto diz assim, versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Paulo queria ouvir sobre os filipenses que eles não estavam intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de creres nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu combate.
Essa parte aí você já percebe que tem um clima, um ambiente, uma atmosfera apologética, né? Pastor, o que é apologética? Apologética é uma área da teologia que estuda a defesa da fé. É aquela área da teologia que tanto apresenta argumentos em favor da verdade de Deus, não que a verdade precisa ser defendida, né? Mas precisa ser preservada, e a apologética também tem aquele aspecto que condena o erro. Não apenas preserva a verdade, mas aponta o erro a partir do que Deus diz em sua palavra. E vamos lá para as questões do estudo indutivo, né? Vamos lá, está aqui o versículo 28, 29 e 30, e vamos lá para a interpretação desse fragmento. Primeira pergunta: por que não devemos temer nossos adversários? Lembra o que Paulo diz aqui, ó? Deixa eu voltar aqui para vocês, versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Paulo diz, olha, eu quero ouvir que vocês, filipenses, ou ouvir de vocês pessoalmente, ou ouvir de alguém falando a respeito de vocês, que vocês não estão com medo dos adversários da igreja, dos adversários do evangelho. E o estudo faz essa pergunta: por que não devemos temer os nossos adversários? Meus irmãos, porque estamos com o evangelho da salvação. Nós estamos com o evangelho da salvação. Veja o que Paulo diz: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Então nós estamos com o evangelho da salvação. O evangelho que nós recebemos da parte de Deus. Então o cristão, ele é o que sofre por causa de Cristo e não o que agride. Os irmãos entendem isso? O cristão não agride, não usa de violência contra quem não crê. O cristão é o que é agredido, é o que sofre preconceito, é o que é oprimido por causa de sua fé, é escanteado, é colocado de lado por causa da sua fé. Alguém que se diz cristão e que agride um homossexual, que quebra imagens católicas, que desrespeita o culto de candomblé, não dá para dizer que essa pessoa é um cristão. O cristão não agride, o cristão não usa de violência. Nas escrituras e na história da igreja, na história do cristianismo, os cristãos foram vítimas, meus irmãos. Os cristãos foram jogados aos leões, foram queimados em fogueiras, foram torturados, tiveram suas cabeças cortadas, como foi o caso de Paulo, ou foram crucificados, como foi Pedro, né, que a história diz que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo pediu ser morto assim, porque não se achava digno de morrer na mesma posição do Cristo. Mas a história, né, ninguém sabe se é mito. Mas, enfim, o cristão não deve temer os adversários, porque Cristo é o nosso Salvador. Cristo é quem nos guarda. É Ele quem disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus queridos? Você crê nisso? Vamos prosseguir. Por que devemos suportar as aflições e perseverar no Evangelho? Qual a razão para fazermos isso? Por que suportar e perseverar no Evangelho? No Evangelho. Volta ao texto lá, veja o que Paulo diz. Pois o que é para eles, para os adversários, prova evidente de perdição, é para nós, os cristãos, de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Meus irmãos, Paulo está dizendo que suportar aflições
e perseverar no Evangelho é razão de alegria, é uma honra. Sofrer por Cristo é uma honra, uma graça, um favor de Deus. Se você está sofrendo porque está fazendo a coisa errada, está roubando, se prostituindo, se embriagando, mentindo, desrespeitando pai e mãe, falando mal das pessoas, fofocando, invejando, sendo orgulhoso ou falso, se você está sofrendo por causa destas coisas, dessas atitudes, então é razão de vergonha, de tristeza. E provavelmente vai ser humilhado. Se disser um cristão e se portar dessa forma, vai passar por humilhação, vai ser pisado pelos homens. A língua do mundo vai chicotear. A língua do mundo arranca os pedaços do couro de quem diz que é cristão, mas vive como se não agradasse, como se Deus não existisse. Com os lábios louva a Deus, mas o coração está longe, as atitudes são incoerentes. Não, aí sofrer por causa do pecado é razão de vergonha. Mas sofrer porque estamos sendo perseguidos, estamos sendo maltratados, estamos sendo excluídos, estamos sendo discriminados por causa de nossa fé, Paulo diz que é uma razão de honra. Sofrer por Cristo é uma graça divina, é uma honra. Amém, meus irmãos? Os irmãos acreditam assim? Que verdade maravilhosa, viu? Que séria, né? Comprometedora, mas é isso. É o que Deus diz e é o que Deus espera que a gente viva. Aí a parte da aplicação faz o seguinte questionamento. Jesus Cristo é o nosso modelo de dignidade cristã. A pergunta é fácil ser modelo para alguém? É fácil ser modelo para alguém? Inclusive, nesse texto aí, vou até voltar aqui rapidinho, depois vou dar um jeito aqui de colocar o texto sempre em acesso a um clique para ficar mais dinâmico, né? Mas assim, nesse texto aqui, veja o que Paulo faz. Paulo chama a atenção para ele, a responsabilidade para ele. Ele diz assim, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Paulo diz, olha, vocês podem ver o meu sofrimento, a minha aflição por causa de Cristo. Eu me coloco como modelo, Paulo está dizendo em outras palavras. E em outros textos ele diz isso de maneira mais objetiva. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Na carta de Paulo a Tito, a Timóteo, não lembro agora, ele diz, o que vistes, o que ouvistes em mim, isso praticai. Então Paulo trazia para si a responsabilidade de ser modelo de dignidade cristã. Não, pastor, isso aí é só para quem é apóstolo, para quem é missionário, para quem é bispo, para quem é pastor, para quem é... Não, meus irmãos. Cada um de nós devemos tomar a responsabilidade de sermos modelo de dignidade cristã. Você que é jovem, as pessoas precisam olhar para você e ver você como um modelo de jovem cristã. Um modelo de um rapaz que respeita sua namorada, respeita as meninas, que não quer ficar por mero prazer, não. Tem que ser modelo. Um filho, uma filha que honra o pai, honra a mãe. Um modelo de filho, um modelo de filha. Por quê? Porque ama a Cristo. Um modelo de funcionário, de profissional, honesto. Por quê? Porque ama a Cristo. Porque quer promover a dignidade do Evangelho de Cristo. Um modelo de aluno, de estudante, um modelo de cristão comprometido com a igreja, fiel em todos os sentidos. Essa é a direção, meus irmãos. Precisamos ser modelos. Quando a igreja não tem modelos, quando a igreja não tem pessoas que vivem de maneira digna, ela se torna razão de fofoca, ela se torna razão de falatório. Os irmãos entendem isso? Nós temos que viver de maneira digna, meus irmãos. Tomar cuidado com as redes sociais, tomar cuidado com os relacionamentos,
com o que a gente diz, com o que a gente escuta. Tome cuidado, meus irmãos. Zelem pela dignidade cristã. Amém? Vamos prosseguir, estamos pertinho de terminar. A quem você poderia falar sobre ser modelo de dignidade? É o passo da transmissão. A quem? A quem você poderia falar sobre ser modelo de dignidade? Tantas pessoas, mesmo pessoas descrentes, podemos dizer a elas que existe uma maneira de viver que agrada a Deus. Existe sim uma maneira de falar que agrada a Deus. Palavras que sejam edificantes, puras. Existe uma maneira de pensar que agrada a Deus. Existe uma maneira de sentir que agrada a Deus. Maneira humilde, né? sem mágoa no coração. Existe uma maneira de agir que agrada a Deus, que é amando as pessoas e a Ele sobre tudo, sobre todos. Nós temos que espalhar essas ideias pelo mundo. As ideias de Cristo, a vida de Cristo, o Evangelho de Cristo. Essa é a razão da igreja existir. Se a igreja não viver praticando isso, então ela deixa de ser igreja. Ou ela se torna pedra de tropeço. E ai de quem for pedra de tropeço. Com certeza Cristo há de julgar e de agir contra essa pessoa. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Estamos concluindo aqui. Eu não ouvi nenhuma mensagem. Só voltar aqui, eu não ouvi nenhuma mensagem, nenhum comentário, nenhuma pergunta. Eu acredito porque os versículos são muito claros, né? São muito práticos também, né? Fáceis de entender. Mas é um texto que nos desafia a viver de maneira digna. Sabe? Nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como nós temos vivido. As pessoas estão olhando para nós e nós temos que zelar pela nossa reputação, pela imagem, né, que as pessoas têm de nós, respeito, inclusive, que as pessoas têm por nós. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê força para viver realmente esse modelo de dignidade. E lembra disso, o modelo primaz, o primeiro modelo é Cristo. E nós temos que procurar viver com Ele. Amém? Louvado seja Deus.